Muito bom dia, ministros, companheiros no corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. É uma grande bênção e privilégio estar com vocês nesta ocasião para saudar e pedir a Cristo as suas bênçãos sobre cada um de vocês. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, seja sobre todos vocês, lhes abençoe e prospere espiritualmente e materialmente a vocês e as suas congregações, e lhes use grandemente em sua obra nesse tempo final, e sejam grandes instrumentos de Deus para o programa divino correspondente ao nosso tempo. Eu quero expressar o meu apreço e agradecimento a vocês por estarem braço a braço com o projeto A Carpa Catedral de Porto Rico e estar não somente orando, mas também colaborando de todas as formas junto com a congregação de vocês, para que assim o grupo do último dia, da era de pedra angular à era de ouro, conquiste as promessas correspondentes ao último dia. Conquistar as promessas pela fé, e como a fé sem obra é morta, é uma fé com obras e, consequentemente, é uma obra de fé. Para o cumprimento da visão da carpa, a obra que está prometida que vai ser feita vai ser uma obra de fé. Todo o trabalho que se fará vai ser um trabalho de fé, porque está baseado esse trabalho na promessa de Deus correspondente ao tempo final, com que fechará a dispensação da graça e abrirá a dispensação do reino. Vejam, aí é o lugar principal onde vai se entrelaçar completamente ambas as dispensações, e onde vai se entrelaçar também. Vai se entrelaçar mais diretamente os que vão com os que vão ficar, os escolhidos que vão com os escolhidos que vão ficar. Parece algo estranho de eu falar isso, os escolhidos que vão com os escolhidos que vão ficar. É que os escolhidos da igreja que vão e os escolhidos do povo hebreu que vão ficar, que são 144 mil hebreus. Vê? Não tem contradição nenhuma na Escritura que fala dos escolhidos. E enviará aos seus anjos com grande voz de trombeta e juntará os seus escolhidos, que são os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. E se vai chamar e juntar os escolhidos, que são 12 mil de cada tribo, e consequentemente são 12 por 12, é quanto, Miguel? 144 mil. Assim é que 12 mil de cada tribo, ou seja, que as tribos perdidas estarão representadas nestes escolhidos, que são quantos das tribos perdidas? 120. Vejam, voltamos a 120 do dia de Pentecostes. Assim é que houve um líder do judaísmo, um rabino, que começou a investigar e falou que tem 120 mil conosco. Ele começa dos crentes, os que seguem a mensagem, mas devem haver mais. Mas ele, pensando nos 120 mil das tribos perdidas, e tem algo acontecendo entre os judeus e entre os rabinos, e à medida que o tempo vai passando, então vocês vão ver como que eles estão despertando e como que estão abrindo os olhos, e algo, pois, está acontecendo, mas lembrem que tudo o que vai acontecer vai ser
o mesmo caso de Jacó, o qual refletiu também o que vai acontecer com o povo hebreu nesse tempo final, onde Esaú lá, vejam, representa também, tem uma representação de outro povo ao qual Jacó, porque quis destruir Jacó. E agora não vamos explicar muito disso, mas se vocês procuram na página 150 351 e 358 e 359 do livro das eras e dos selos, e também a 400, se tem por aí, poderia ler um pouquinho nada mais. O resto a pessoa sempre tem esses livros, e o principal tem o que eu uso, termina na página 484 do livro dos selos, e o outro que termina na página 300 ou 433 das eras. Vamos ver em qual dos dois que está. No livro dos selos. Livro dos selos diz: mas encontramos que naquela ocasião, quando ainda era Jacó, página 359, encontrou-se com Deus e estava passando por esse tempo de tribulação. Então Jacó lançou mão de algo que era real. Houve um anjo que desceu do céu, e Jacó manteve seus braços ao redor do anjo, e ali se manteve. Esse anjo lhe disse: tenho que ir, já está amanhecendo. Irmão, o dia está para aparecer, está por chegar. E que dia vai ser esse? O sétimo dia milenial, como um milênio, e sétimo dia dispensacional, sétima dispensação. São os dias proféticos que estão prometidos para serem vistos pelo povo de Deus, o último dia, que é o sétimo milênio. Vejam, para os judeus ainda não começou, de acordo ao calendário deles. Mas Jacó disse: não vou te deixar ir se não me abençoares. Não podes partir, eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança em minha situação. Eu quero que venha uma mudança em minha situação. Estes são os 144 mil, os ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles, por fim, virem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrarem dele, ali estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil, 12 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Isso foi dito aí e foi no sexto selo. Assim é que vai haver, vamos ver algo das coisas que estão prometidas para o último dia.
Mas vamos estar vendo somente as dores de parto, mas o parto e a parte difícil, o parto e a parte difícil da grande tribulação não veremos, somente a antessala, a grande tribulação, e a antessala da grande tribulação já estará esta grande carpa catedral em pé, e vai ser de muita ajuda e de muita bênção para milhões de seres humanos. Há inúmeras coisas que estão ligadas à visão da carpa. Por exemplo, a fé para o rapto ou fé de rapto, para sermos transformados e raptados, o mistério e a abertura do sétimo selo, as taças e as pragas, a pregação, a revelação das pragas, as taças, as pragas, as trombetas, de tudo isso vai estar se falando no cumprimento da visão da carpa. Lembrem que o reverendo William Branham sempre desejava ter a carpa para pregar sobre as pragas, sobre as trombetas, sobre as taças. Assim que todas estas coisas vão ser tratadas nas mensagens que vão estar sendo pregadas, o do nome novo também. E muitas coisas Deus estará fazendo no cumprimento da visão da carpa, porque aí já vai ser essa terceira etapa, vai ser pela palavra criadora sendo falada. E não vai ser um espetáculo público a parte das curas e milagres que serão feitos nesse lugar. Verão apenas que vão entrar pessoas com problemas de saúde, e por outra porta vão ver que vão sair bem, e os entrevistarão e darão testemunho e vão perguntar: o que aconteceu ali? Não sei o que aconteceu, eu não pude saber o que aconteceu, mas uma coisa assim poderão dizer, mas sim sei que antes eu era manco, ou antes era cego, e agora vejo. Como disse o homem, o jovem, uma coisa apenas sei, que antes eu tinha aquele problema e agora não tenho. Apenas por passar por ali, que mistério há ali? Não vou dizer, algum dia vocês vão ver, porque diz que vai ser algo muito privado. E veja o que vai se cumprir aí, o que Cristo disse: quando orares, entra em tua câmara secreta e ora ao teu Pai celestial, o qual te vê, e Ele te recompensará em público, o qual te vê e te ouve, e Ele vai te recompensar em público. Vejam, tudo isso, vejam, vai ser então um lugar já destinado para uma pessoa, e essa vai ser a sua câmara, o seu escritório, para quer seja estar estudando e orando pelos doentes. Isso vai ser nessa forma. E como vai fazer? A mostra o reverendo William Branham deu nas 5 manifestações, onde viu a poderosa mão do Senhor. Vê? Isso tudo depois se tornou, foi uma realidade, depois se converte em um tipo e figura do que será a terceira etapa no cumprimento da visão da carpa. Porque aquilo foi uma amostra da terceira etapa. Era a palavra criadora sendo falada por o homem. E o que ele dizia? Isso acontecia. Não apenas a outra pessoa estando presente, mas à distância.
E veja todas as coisas que aconteceram, 5 eventos, todas as coisas que cobriu, 5 eventos que já são históricos e que depois são tipo e figura do que vai acontecer, ou seja, que aponta coisas que já aconteceram e coisas que vão acontecer no futuro. Por isso ele dizia, a terceira etapa está aqui, vê? Porque estava nele operando em uma amostra do que seria a terceira etapa em toda a sua plenitude. Por isso diz, aquilo que vocês viram em parte, depois será manifestado, o verão, em toda a sua plenitude. Assim é que ele teve essa amostra e gostou. E os que estiveram do lado dele e viram que não foram muitos os que perceberam o que aconteceu. Porque, veja, com ele não estava ninguém quando falou a palavra para a cura da sua esposa. Ele estava sozinho, orando a Deus. E o anjo disse, fala o que tu queira e assim vai acontecer. Isso é o título de propriedade. Voltando o ser humano, mostrando ali, isso é também a palavra criadora sendo colocada em um homem e esse homem falando essa palavra. E podemos procurar inúmeras outras coisas nas Escrituras para mostrar o que será essa palavra operando em um homem. Marcos capítulo 11? Versículo 21 ao 23, por aí. Se disseres a este monte, ou seja, não se oras para que Deus, senão se tens fé, como um grão de mostarda direis a este monte, passa-te daqui para ali e passará e nada te será impossível. Essa era a passagem que o reverendo William Branham não entendia e não queria pregar nunca dessa passagem, porque ele não compreendia. É como era que fosse homem e que dissesse a coisa acontecesse. E então foi mostrado a ele na criação de esquilos, onde o anjo disse a ele, fala a palavra, diga, e vai aparecer o esquilo onde tu disser. Vê? Isso já se trata da palavra já encarnada em um homem, da palavra já posta na boca de um homem, e o que esse homem disser, isso vai acontecer. Isso tudo está ligado à visão da capa e o seu cumprimento, mas não vai ser um espetáculo público, diz o anjo. E isso é para que não haja imitações, porque há muitas pessoas no mundo religioso, no cristianismo, no judaísmo e em todas as demais religiões que vão tentar sempre realizar alguns milagres e se verem como as coisas acontecem, vão tentar imitar, ou se souberem de antemão, tratarão de se antecipar, e quando vier o real, então as pessoas vão dizer, isso é a mesma coisa que o fulano ou o ciclano está fazendo. Mas o reverendo William Branham diz, disso não vai ter imitação, porque o diabo não conhece. Portanto, esperamos estar trabalhando em prol do projeto que nos levará à culminação do programa de Deus nessa terra e nos ajudará para ter a fé para o rapto, todos os que vão ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro.
Ou seja, que tudo o que Deus vai fazer, cumprir, está ligado à terceira etapa e, consequentemente, à visão da carpa. Tudo está ligado a esse projeto. É um projeto não somente de umas colunas e vigas com uma lona, não. É um projeto não apenas físico, mas é um projeto divino que tem a ver com a fé perfeita, a fé para serem transformados e raptados, a fé de uma nova dispensação, a vinda do Senhor como leão, o projeto total do Evangelho do Reino, com todas as coisas que estão aí incluídas, o nome novo do Senhor, o nome novo do Senhor, da cidade do nosso Deus, e nome de Deus sendo colocado sobre um homem, porque Cristo disse: o escreverei sobre o vencedor, e se ele falou, ele fará. Mas como será isso? Então deixemos que quando estivermos em pleno cumprimento da visão da carpa, aí vamos ver mais claro. O único que sim podemos entender é que aí dentro vai estar esse homem. Porque o reverendo William Branham, quando ele teve a visão da carpa, depois o anjo lhe disse: lembra o nome que tu procuravas quando teve a visão? Ou seja, que há um nome aí muito importante no programa divino. E o anjo também fala muitas coisas para o reverendo William Branham relacionadas à visão da carpa. O anjo sabia. Portanto, veja, o anjo esteve ali e viu. Foi o anjo que levou o irmão Branham. Portanto, o anjo sabe. Esse anjo sabe tudo relacionado à visão da carpa, e foi ele que deu a visão da carpa. Portanto, ele vai estar ali, ele tem a ver com todo o projeto também da visão da carpa. Esse anjo está incluído aí, nessa visão da carpa. Agora, para a nossa era, esse projeto da visão da carpa, apenas por eliminação, sabemos que é para o nosso tempo, porque não foi nem para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, nem sétima era, nem sequer para essa brecha que houve entre a sétima era e a era de pedra angular, onde o reverendo William Branham também esteve aí, porque ele esteve na sétima era e depois esteve nessa brecha entre a sétima era e a era da pedra angular. E nesta brecha ele tentou fazer realidade a visão da carpa, e muito menos foi permitido, porque é para a era de pedra angular. Talvez muitas pessoas que conhecem a mensagem do reverendo William Branham, mas que não leram, que há aí na mensagem do reverendo William Branham a promessa de uma era de pedra angular. Podem dizer: isso é uma invenção de Miguel e de William. Mas quando nós vamos à Escritura, as mensagens do reverendo William Branham, então podem entender que foi uma promessa divina dada por Deus através do reverendo William Branham, e concorda com toda a Escritura. Se tem uma pedra angular, que é Cristo, tem que ter uma era de pedra angular.
E há 2000 anos atrás houve uma era de pedra angular da primeira vinda de Cristo, e tem que ter nesse tempo final a era de pedra angular da segunda vinda de Cristo. E se teve um precursor para a primeira vinda, tinha que vir um precursor para a segunda vinda. E todos sabem qual foi o precursor da segunda vinda. E, consequentemente, tem que ter um povo que receba todo o projeto que corresponde ao que foi precursado. Em todas as coisas que foram faladas, que vão acontecer na vinda do Senhor, o reverendo William Branham foi o precursor. A precursor falou delas, falou de Moisés, do ministério de Moisés, falou do ministério de Elias, está precursando, falou de uma grande carpa. E por acaso tem alguns dos ministérios que usou tendas? Claro, Moisés. Um tabernáculo. E até o povo todo usava tendas, carpa, ou seja, que era uma era, a era de Moisés, no tempo de Moisés, sendo mensageiro de dispensações, era um tempo de tendas. Uma tenda para Deus e uma tenda para cada família. Isso tudo também vem a ser tipo e figura do reino milenial para o 7º milênio, que é o tempo onde vai se cumprir a festa das cabanas, ou seja, a festa das tendas, das carpas. E não tem coisas que resista mais um tempo de grandes terremotos que uma tenda, porque é flexível. Assim que tudo vai cooperar para o bem. E é Deus quem está dirigindo todas as coisas. Eu aprecio e agradeço muito tudo o que estão fazendo e peço a Cristo que os abençoe, a vocês e suas congregações, e multiplique a vocês grandemente todas as bênçãos espirituais e materiais, e lhes use grandemente nesse tempo final. E o esforço e grande milagre que se requer, o super milagre, Deus o faça nesse tempo e use a todos nós e a qualquer outra pessoa que Ele escolha para usar, embora não seja das nossas. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e lhes use sempre grandemente em sua obra, e a ti, Miguel, também, ao qual, pois, todos sabemos que está diante desse trabalho, à frente desse trabalho, do projeto da grande carpa catedral, trabalhando com todos os países, todas as congregações e todos os ministros, e com Porto Rico. Para ele, eu também estou braço a braço com Miguel e com Porto Rico e com todos vocês, respaldando este grande projeto da grande carpa catedral, que queremos que logo seja uma realidade para todo o povo. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Deixo com vocês novamente ao missionário Miguel Bermúdez Marim.